Beleza, se você tá na comunidade de animes, mesmo que você nunca tenha lido ou assistido, você conhece Bleach e sabe quem é Tite Kubo. Eu tava de bobeira procurando temas pra vídeo quando eu me deparei com um vídeo comentando sobre como a Shonen Jump cancelava mangás à torta e à direita. Então eu fui procurando mais sobre mangás cancelados e eu achei esse aqui. Cara, eu bati o olho e eu sabia quem tinha desenhado esses personagens. Esses dois são o Elwood e o Gama, personagens principais de Zombie Powder, o primeiro mangá do Kubo, que foi cancelado, mas que hoje a gente pode ver como um irmão feio de Bleach. Então antes da gente continuar falando desse mangá que é interessante, mas que foi esquecido pelo tempo, já se inscreve no canal e deixa seu like pra fazer parte do nosso dojo clandestino. E comenta aqui embaixo pra mim que outro mangá cancelado seria interessante eu trazer aqui pro canal. Vamos lá, eu tava querendo fazer um vídeo sobre Bleach há muito tempo, mas eu não conseguia pensar no tom que eu traria esse vídeo, sabe? Eu não quero recomendar Bleach, eu não queria só ficar meia hora mamando a pica do Kubo aqui, mas eu queria falar sobre esse mangaka, porque eu acho ele estiloso demais, cara. Então hoje a gente vai falar de Zombie Powder. Zombie Powder é um Battle Shonen, e foi sim o precursor de Bleach. Ele foi publicado na Shonen Jump em 1999. Ele não teve uma vida muito longa, ele teve papo de 27 capítulos. Então hoje eu vou falar um pouquinho da história dele e os fatores que eu acho que levaram ao cancelamento dessa obra. Vamos lá, essa história se passa numa espécie de Velho Oeste. E aqui a gente vai acompanhar o Gama e o Elwood, que estão atrás dos Anéis dos Mortos, que são uma parada tipo aquela promoção da Coca-Cola que você juntava os anéis das latinhas e trocava por uns brinquedinhos. Eu não sei se vocês vão pegar essa referência, mas aqui ao invés de trocar por brinquedo, quando você junta 12 desses anéis, você pode trocar pelo pó de zumbi, ou Zombie Powder, um pó que pode reviver os mortos. E a história começa com o Elwood roubando a carteira do Gama, que tinha fugido de um bar onde uns membros da gangue do Kinkuro tentaram roubar os Anéis dos Mortos que ele já tinha conseguido. Gangue essa que o Elwood também faz parte, porque ele precisa de dinheiro para cuidar da irmã que tem uma doença. Depois de roubar a carteira do Gama e ser pego por ele, o Gama obriga o moleque a arrumar comida para ele. Então eles partem para casa do Elwood, onde a irmã dele preparou uma sopa e eles comeram. Acontece que os caras da gangue viram ele levando o Gama para casa e acharam que ele estava tentando ficar com a recompensa do Gama só para ele. A gangue então invade a casa do Elwood, mas o Gama já não estava mais lá. E numa sequência de ação confusa e ruim, eles acabam por balear a irmã dele. Bom, o Elwood entra em rage, a gente vê que ele tem habilidade com jogar facas e ele joga e acerta a faca na cara do malandro. É uma cena maneirinha, mas também nada demais. Além do que, todo mundo armado, ele jogou as facas que ele tinha e acabou o poder de combate dele. Então, ele não vai ser páreo pra todos aqueles caras. Como eu disse, o mangá se passa tipo num Velho Oeste. Então, a arma comum ali são pistolas, espingardas, armas de fogo no geral. Mas durante esse combate horroroso, chega ele, Akutabi Gama, que levou uma espada pra um tiroteio. Além da espada, o Gama também tem um braço mecânico que ele usa pra parar as balas no ar, antes delas atingirem ele. Então ele consegue sim lutar com uma espada durante um bang bang, que é uma solução lógica, mas ruim. Enfim, mais sequência de ação confusa, eles derrotam a gangue. E depois que eles derrotam a gangue, o Elwood vai enterrar a irmã dele e resolve se juntar ao Gama para conseguir o Zombie Powder e ressuscitar a irmã dele. Uma premissa bem simples, que foi introduzida de uma forma bem rápida. Mas até então, não é ruim, sabe? Pra ser bem honesto, esse primeiro capítulo tem um ritmo bom para primeiro capítulo. Ele apresenta a temática, mostra o que é o mundo e introduz os dois protagonistas e mostra como eles começaram a andar juntos, pelo menos. O enredo dos próximos capítulos se desenrola com o Gama e o Elwood encontrando e lutando contra outros criminosos em busca dos anéis. O primeiro grande arco envolve um confronto com o Rainwater Calder, um vilão que também usa uma espada, e outro arco notável é a luta contra o Balon, o mágico que quer o anel do irmão doente da Wolfina, que é essa peituda que é introduzida depois, mas que eu não vou nem fazer questão de falar dela. E assim, o mangá chegou a ter 27 capítulos, teve alguns arcos e teve certa popularidade no ocidente. Mas por que ele foi cancelado? Eu aqui não fiz nenhuma tentativa de apresentar esse mangá como sendo um bom mangá, mas eu vou falar pra vocês os principais problemas que provavelmente levaram ao cancelamento da obra. O primeiro grande ponto é simples. A obra era muito genérica.
genérica. Você pode até defender que genérico não é um jeito eficiente de avaliar uma obra, mas cara, o trope de coletar itens mágicos pra trocar por alguma coisa é literalmente juntar as esferas do dragão pra fazer um desejo. Ainda mais a motivação do Elwood sendo ressuscitar a irmã dele. Outro ponto também é que a ambientação é muito parecida com a de Trigun, que também é um mangá sobre Velho Oeste. Mas Trigun executou de uma forma boa, o que infelizmente não é o caso aqui. Cara, esse espadachim não me pega nem um pouco. Eu entendo que o Kubo gosta de espadas e ele queria fazer uma obra de espadas, tanto que depois ele fez isso com Bleach. Mas eu acho que essa ambientação no Velho Oeste não combinou com esse personagem que era o Gama. Outro ponto que não me pegou e também deve ser uma das coisas que não cativou o público, é o quão raso os personagens eram. Não só de construção, mas também uns visuais muito fracos. Mesmo quando a gente tá falando do grupo principal, o único personagem com o design minimamente interessante era o Gama. Design, inclusive, que influenciou muito o Greyjoy em Bleach depois, mas que ficou bem mais interessante também. E isso é engraçado da gente falar, porque a gente tá falando do Kubo, um dos caras que pra mim tem um dos designs mais geniais de personagens de todos. Mas nesse primeiro mangá, ele não alcançou nem a média. E outro ponto é que ter personagens fracos também resultou no próximo problema da obra. Como eu disse, o mangá se passava no Velho Oeste, tipo de Trigun, mas era literalmente só um cenário desenhado no fundo, porque o mundo não era aprofundado nunca, sabe? O mundo carecia muito de desenvolvimento. Ele era basicamente só um contexto. Era só dizer, estamos no Velho Oeste, é por isso que essas pessoas usam armas e se vestem dessa forma. E se você olhar para os grandes shonens que fizeram sucesso nos últimos anos inteiros, cara, o mundo é uma parte muito importante da obra. Cara, vamos olhar para o maior shonen de todos os tempos, vai. Tipo, One Piece é o maior battle shonen de todos os tempos. 1100 episódios também, não tem como ter nada maior que isso. Cara, o mundo de One Piece é vivo, sabe? Todos aqueles mares, todas aquelas ilhas. Toda vez que você chega numa ilha, você tem uma ambientação nova, você tem personagens novos, você tem a cultura do lugar, você tem os tipos de problema que aquele lugar enfrenta, você tem toda uma construção daquele microcosmos, sabe? E nesse mangá, em 27 capítulos, a gente tem o mundo como esse pano esticado no fundo. Esses pra mim são os pontos principais, mas lógico que o próprio enredo da história e o nível de arte do Kubo da época também contribuíram pro cancelamento. Então vamos lá, cara. Bleach começou em 2001. Esse mangá acabou em 2000. Ele tinha começado em 99 e acabou em 2000. É pouco tempo, foi tipo o tempo de trabalho do Kubo trabalhando ainda nesse mangá, ele provavelmente já tava desenvolvendo as coisas de Bleach. E cara, é absurdo como ele evoluiu de uma obra pra outra. Pra começar no design, cara, se Zombie Powder faltava inspiração nos personagens, em Bleach todos eles transbordavam o estilo. Quando eu comecei a assistir o anime de Bleach, eu achei muito legal que até os personagens super secundários eram estilosos, tinham coisas marcantes no visual deles. Ali no começo de Bleach, essa parada de design e visual dos personagens já tinha se tornado uma das especialidades do Kubo. Outra coisa que evoluiu muito foi o desenvolvimento de mundo. O começo de Bleach se situa no nosso mundo mesmo, um mundo que a gente já conhece, então não precisa de muito aprofundamento por parte do autor. Mas quando a gente chega na Sociedade das Almas, tanto na vila que introduz a todo o conceito da Soul Society, quanto no Golden 13, quando a gente é apresentado a estrutura dos Shinigamis, a gente já começa a entender aquele mundo, ver como funciona, já tem aquele conceito de Hueco Mundo sendo apresentado também. É tudo muito interessante e tudo te deixa inserido naquela obra. Eu acho que o começo, se no nosso mundo atual, no caso atual da época, né, 2000, já deixa tudo mais fácil, mais palpável. Mas o jeito que ele constrói as coisas irreais também fazem uma diferença. Eu ainda tô lendo Bleach e já tá se tornando uma das minhas obras favoritas. Então eu acho muito maneiro ver como o Kubo evoluiu em relação ao primeiro trabalho dele. Porque é uma evolução muito assustadora, muito rápido. Eu já vi uns vídeos aqui no YouTube mostrando a evolução do Kubo, do começo de Bleach pro meio, pro final, mas é bizarro ver o quanto ele evoluiu em um ano de um mangá pro outro, cara. Eu acho que assim, pra quem é fã do Kubo, vale a pena dar uma olhada em Zombie Powder. Mas é título de curiosidade, porque honestamente eu acho difícil se empolgar com essa história. Talvez agora um Kubo mais maduro
conseguiria voltar essa história, repaginar esse conceito, talvez nem essa história, personagens novos, mas repaginar esse conceito e trazer um mangá novo, possa ficar interessante. Mas Zombie Powder definitivamente foi um cancelamento muito merecido. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal para fazer parte do nosso dojo clandestino. E eu tô pensando em trazer uma série falando desses mangás que a Shonen Jump cancelou. Então, se tem algum que você gostou e ficou triste que cancelou, ou se você viu alguma bizarrice e precisa que alguém fale sobre isso, deixa aqui nos comentários o nome do mangá cancelado que eu vou dar uma olhada, e eu tô pensando em trazer mais vídeos nesse sentido, caso vocês gostem, é claro. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Se inscreve aí, na moral.